vai ter maior risco de estourar o pulmão. Vocês concordam? Então, toda vez que vocês lerem lá, né, que uma condição clínica aumenta a capacidade, por exemplo, residual funcional, a ponto de trazer o volume corrente para perto da capacidade pulmonar total, esse é um paciente de altíssimo risco de barotrauma. Por isso que é importante a gente conhecer a capacidade pulmonar total, a capacidade vital, que é uma capacidade de reserva respiratória, né? O tanto que eu consigo inalar e exalar de maneira forçada, também conhecida como capacidade vital forçada. A capacidade inspiratória, que é o volume corrente ins mais o volume de reserva. E a capacidade residual funcional, que é tudo que a gente deixa no pulmão depois de uma exalação normal. Eu respirei normalmente, esvaziei meu pulmão sem forçar nada, o que ficou lá dentro é aquele volume de reserva mais o volume residual. Essa soma desses dois volumes é conhecida como capacidade residual funcional. Nas doenças crônicas, a gente avalia muito essa capacidade residual funcional. Porque nas doenças crônicas, o que acontece é que o paciente tem uma dificuldade de esvaziar o pulmão. Entra um tanto de ar na fase ins e não sai o mesmo tanto, fica um pouquinho lá dentro. E aí de novo, fica outro pouquinho. De novo, fica outro pouquinho. Conforme a gente vai aumentando esse volume de reserva respiratória, porque a gente não consegue exalar totalmente o que entrou, então, naturalmente, a gente aumenta a capacidade residual funcional. E essas curvinhas aqui vão se deslocando para cima, né? Até, como eu disse, chegar perto da capacidade pulmonar total. E daí é o risco do barotrauma. Então, essas são as principais doenças pulmonares que a gente classifica principalmente em função desse conhecimento da fisiologia e da mecânica pulmonar. Então, são conhecidas como doenças obstrutivas ou restritivas. A obstrutiva, como eu já falei, ela aumenta o volume de reserva expiratório, ela aumenta a capacidade residual funcional e ela aumenta a capacidade vital forçada. Então, o pulmão do paciente obstruído, é até lógico a gente pensar assim, mas se ele está obstruído e não consegue esvaziar o pulmão, como é que ele vai estar? Ele vai estar mais cheio, né? Então, o pulmão do paciente obstruído, ele é mais cheio mesmo. E a gente mede dessa forma, pela medida da capacidade residual funcional, principalmente. E esse paciente tem uma velocidade de saída do ar mais baixa, que é o fluxo expiratório forçado no primeiro segundo, que é uma medida que a fisioterapia faz. Então, quando a gente mede essa exalação, quão rápido esse paciente consegue exalar, a gente consegue detectar que ele é um obstruído. Porque tem algum problema, ele não está conseguindo devolver o ar para fora, aquele ar que ele colocou para dentro. Já as doenças restritivas, elas são o oposto, né? Eu tenho um fluxo exalatório normal, às vezes até aumentado, porque eu não tenho problema de obstrução. Não é esse o problema que eu tenho no meu pulmão. O problema que eu tenho no meu pulmão é que esse pulmão está muito doente, ele está inflamado, ele está inchado, ele está pesado. Pensa no pulmão como uma esponja, né? Quando ele inflama, essa esponja enche de água. E aí ela fica muito pesada. Com esse peso do interstício, que é a reação inflamatória intersticial, o que acontece com aquela via aérea terminal que não tem cartilagem? Ela colaba. Se aquelas vias aéreas colabam, então eu vou ter uma diminuição do volume que fica dentro do pulmão. Por isso que a gente vê uma redução do volume de reserva e uma redução da capacidade residual funcional. São pulmões mais agudos, mais inflamados, né, cheios de edema intersticial, muito doentes. Essas são as doenças restritivas. E agora um pouco sobre a interpretação de gases. Tá? O gás a gente analisa com base na coleta da gasometria, né? Ela pode ser venosa ou arterial. Se eu quero avaliar a membrana alveolo-capilar, eu preciso coletar a gasometria arterial, né? Porque é depois que houve a troca. Então, com o sangue arterial eu consigo detectar se essa troca foi eficiente ou não.
Então eu colho no lado arterial, certo? Muito bem. Então a gente transporta oxigênio, né? E a gente transporta oxigênio no sangue arterial. Daí, no sangue arterial, eu consigo medir o conteúdo de oxigênio. O CaO2 é uma fórmula que calcula o conteúdo arteriolar de oxigênio. Nesse sangue arterial, eu vou ter oxigênio de duas formas. Tá? Eu tenho oxigênio dissolvido no plasma e é uma quantidade pequenininha, porque a constante dele é minúscula. Tá? Então eu pego a pressão arterial de oxigênio que eu tenho de resultado da gasometria arterial e multiplico por essa constante aqui, eu vou ter a quantidade de oxigênio que está dissolvido no plasma. E eu somo com a quantidade de oxigênio que está ligado na hemoglobina, que é a maior parte, né? Então eu tenho essa constante aqui, a saturação da hemoglobina e a quantidade de hemoglobina no sangue arterial. Daí eu consigo calcular quanto de oxigênio está lá ligado à hemoglobina. É assim que é transportado o oxigênio no sangue arterial. O gás carbônico ele é mais fácil, ele é um gás mais solúvel. Tá? Ele é transportado graças à anidrase carbônica, mudando ali entre PCO2 e bicarbonato. Né? Como tem água lá, ele vai mudando aí a direção dessa equação conforme a presença ou não da anidrase carbônica. E quando chega lá no pulmão, então ele se transforma em CO2 e vaza. Né? Essa saída do CO2 na membrana alveolo-capilar, ela é 20 vezes mais fácil do que a entrada do oxigênio. Porque a difusão do CO2 na membrana ele é muito mais solúvel. É muito mais fácil sair CO2 do que entrar oxigênio. E por isso a gente avalia a insuficiência respiratória aguda com essa abordagem dupla. A gente avalia se existe ou não problema na troca gasosa. E aí, quando eu estou falando de troca gasosa, eu foco na troca do oxigênio, porque o oxigênio depende muito da membrana alveolo-capilar. Ou se existe um problema de ventilação. E aí, quando eu vou avaliar se existe um problema de ventilação, de quanto que eu estou conseguindo respirar, eu me preocupo com o CO2. Porque o CO2 ele vai depender mais de quanto de volume entra e sai do que exatamente da membrana alveolo-capilar. Isso vai ficando mais claro pra gente. Então, na interface alveolo-capilar, eu me preocupo com o oxigênio. E na ventilação, eu estou falando da função de Foley do pulmão. Da função de abrir e fechar, de entrar e sair ar. Tá? E é isso aí que eu falei já. Troca gasosa, eu avalio pela PaO2. É o que está acontecendo na membrana alveolo-capilar. E ventilação, função de Foley, que é praticamente músculo, eu me preocupo com a PaCO2, que é a troca do dióxido de carbono. Porque o CO2 é muito mais difusível do que o oxigênio na membrana alveolo-capilar. Então, numa insuficiência respiratória, que eu tenho uma redução da PaO2, inicialmente, por um problema, vamos dar um exemplo aí de influenza, né? Está entrando no inverno, daqui a pouco vai ter a gripe aí, o H1N1, né? Então a influenza nada mais é do que uma pneumonia viral. Ele é um exemplo de um pulmão restritivo. O vírus entra, faz uma reação inflamatória, aquele pulmão fica inchado, pesado, né? Colaba todos os alvéolos do final dele e a tendência é piorar a membrana alveolo-capilar, porque eu fiz um edema intersticial grande pela reação inflamatória. Né? Então, inicialmente, eu vou ter uma hipóxia, mas eu até posso ter uma hipercapnia tardia. Mas ela vai ser decorrente não do problema inicial, tá? Porque o problema inicial, que foi a hipoxemia, é, na verdade, um resultado de afecções do parênquima pulmonar. Então, toda vez que você pensa numa doença que a afecção é no parênquima pulmonar, provavelmente isso vai resultar em hipoxemia.
Porque o parênquima é igual à membrana alveolo-capilar, não é? Tudo bem, o pulmão propriamente dito, o órgão, o pulmão. Quando ele está doente, o que está doente é a membrana alveolo-capilar. Então, o reflexo disso, a consequência disso para a fisiologia é problemas de troca de oxigênio. Porque o CO2 ele é mais tranquilo, ele passa mais rápido. Então, as causas mais comuns de problemas de insuficiência respiratória devido à troca gasosa são pneumonia, a congestão pulmonar resultante da insuficiência cardíaca congestiva, o tromboembolismo pulmonar, a síndrome do desconforto respiratório agudo, que pode ser por uma causa infecciosa, uma pneumonia, ou pode ser por outra causa, uma telectasia, que é o colabamento dos alvéolos, né, o fechamento de um segmento pulmonar, e o trauma, a contusão pulmonar, que também é um problema de parênquima, né? Vai ter uma reação inflamatória com edema importante e hemorragia no parênquima pulmonar. Quando eu falo de PCO2, o CO2, na verdade, na fisiologia respiratória, ele é o que leva ao estímulo do drive respiratório central, não é? É o CO2 que faz com que a gente, lá no centro respiratório, tenha o estímulo de respirar, de iniciar a respiração. Então, as afecções que levam a um aumento do PCO2, né, elas levam a uma hipercapnia, que é o sinônimo do aumento do PCO2, e acidose respiratória, com retenção do CO2. Isso se deve à hipoventilação. Pode ser justamente um problema central, né? O drive respiratório que não está mais sensível, por exemplo, ao CO2. Por um acidente vascular encefálico, por um trauma crânioencefálico. Isso pode levar a uma redução do estímulo central para a ventilação. Eu não ventilo mais. Se eu não ventilo, aquela função de Foley, de abrir e fechar, do ar entrar e sair, não tem como o CO2 sair do organismo. E para sair do organismo precisa entrar ar, esse ar precisa se saturar com CO2 e daí precisa expirar, o ar sair. Então, as causas que levam à insuficiência respiratória hipercápnica, né, a insuficiência respiratória com hipoventilação são as causas centrais e na periferia são as causas que afetam a musculatura ou a placa mioneural. Então são doenças que levam à fraqueza muscular, do diafragma, da musculatura esquelética. Tá? São doenças neurológicas, geralmente, que afetam a placa mioneural. E aí, mesmo tendo o estímulo central, por exemplo, essa placa não vai responder, não vai haver a contração muscular. Se não houver a contração do diafragma, a gente não tem a função de Foley, né? E não ocorre a ventilação. Se não ocorrer a ventilação, vai acumular CO2. E aí a insuficiência respiratória hipercápnica. Tá? A causa mais importante dessa insuficiência respiratória é a fadiga muscular, é o cansaço. Você aumenta muito a demanda respiratória por algum motivo, e aí o diafragma cansa, ele é um músculo estriado, ele vai cansar, e aí você começa a fazer retenção do CO2. Ainda um pouco de conceito sobre a interface alveolo-capilar. Então, essa é uma interface normal, tá? E a gente tem aquelas duas situações que a gente já conversou. O shunt, que leva à hipoxemia, uma insuficiência respiratória hipoxêmica, e o espaço morto, que leva à hipercapnia, uma insuficiência respiratória hipercapnica. Tá? Mas não é só isso. Tá? Quando a gente tem essa situação de shunt ou de espaço morto, o nosso organismo tenta fazer uma compensação. E é uma coisa meio genial do nosso organismo. Então, funciona assim. Se eu tenho um alvéolo que está obstruído, e o meu organismo consegue perceber isso, porque daí o fluxo passa de um lado para o outro e não se altera, o que o meu organismo faz? Ele faz uma vasoconstrição hipóxica pulmonar, com o objetivo de deletar essa unidade aqui de membrana alveolo-capilar. Já que não tem ventilação,
Então eu vou desviar o sangue daí. E eu vou levar ele para um alvéolo que esteja aberto, para otimizar a troca gasosa. Então, quando eu tenho situação de shunt, eu tenho essa resposta fisiológica aqui. É uma resposta hormonal bioquímica, que leva a vasoconstrição hipóxica. E quando eu tenho espaço morto, né, eu não tenho mais a perfusão nesse alvéolo, o que meu organismo faz? Ele faz broncoconstrição para fechar essa unidade aqui alveolar. E daí excluir toda essa membrana aqui do sistema respiratório como um todo. Então eu também tenho broncoconstrição reativa em resposta a uma situação de espaço morto. Tá? Mas nem sempre é tão bonitinho assim, né? Seria interessante que aquela vasoconstrição hipóxica ocorresse exclusivamente no alvéolo que está obstruído. Mas quando eu inundo o meu pulmão com uma resposta hormonal e bioquímica, aquilo vai funcionar, na verdade, em todos os vasos daquele pulmão. E eu posso provocar uma situação de espaço morto no alvéolo do lado. Eu tinha um shunt, eu tentei consertar, daí eu provoquei o espaço morto por vasoconstrição hipóxica. Tá? Isso é comum, tá? Nas situações de shunt de doença grave, pneumonia, telectasia, SARA. Isso é comum. E o contrário também acontece, né? Eu tenho a situação de espaço morto, eu faço a minha broncoconstrição reflexa e a broncoconstrição acaba afetando um alvéolo vizinho que está perfundido. Daí eu provoco uma situação de shunt que não existia antes. Então eu começo o meu problema com o espaço morto e eu acabo com as duas coisas também. Então isso acontece. Isso, por exemplo, um exemplo que acontece isso é o tromboembolismo pulmonar. É um exemplo que começa com espaço morto, mas que no fim tem uma situação mista de shunt. E aí, para a gente praticar um pouquinho de interpretação de troca gasosa, eu trago aqui para vocês dois sujeitos, o sujeito A e o sujeito B. Tá? E eu tenho aqui um resultado de gasometria arterial. Eu tenho a pressão arteriolar de oxigênio desses dois sujeitos. Esse aqui está com 88 e esse aqui está com 56. Aí eu pergunto para vocês, qual dos dois tem situação de hipoxemia? Tá óbvio, né? Fala. Ah! Tá óbvio. É o sujeito B, não é? Obviamente. É ele que tem hipóxia. Isso pode ser verdade, talvez, para um paciente que está na rua, ambulatorial, e que não usa suplementação de oxigênio. Porque, na verdade, depende. Quanto de oxigênio o sujeito A está respirando? E quanto de oxigênio o sujeito B está respirando? Será que eles estão respirando a mesma fração expirada de oxigênio? Então, essa é uma lição importante, principalmente no ambiente intra-hospitalar. Quando alguém chegar para vocês com resultado de gasometria, falar, doutor, olha aqui, o que o senhor acha dessa gaso? A primeira pergunta que você faz é, ela foi coletada com qual fração expirada de oxigênio? Senão não dá para interpretar, não é verdade? Então, eu vou dizer que esses dois sujeitos estavam em ar ambiente, 21% de FO2. E daí? Quem está com hipoxemia agora? Agora é o B, né? E essa situação aqui? Eu tenho os dois sujeitos com a mesma PO2, 120. Quem está melhor e quem está pior? Quem está respirando com uma FO2 a 30 ou quem está respirando com uma FO2 a 90? Ou eles estão iguais? Em termos de conteúdo arteriolar de oxigênio, talvez eles estejam iguais, não é verdade? Pelo menos naquela primeira parte da equação, que é a parte do oxigênio dissolvido no plasma, que eu não tenho aqui a saturação nem a hemoglobina para saber a outra parte. Mas, se a gente raciocinar em termos de conteúdo arteriolar de oxigênio, né, de transporte de oxigênio, a gente até pode considerar esses dois sujeitos semelhantes, porque eles têm a mesma pressão arteriolar de oxigênio.
Porém, se a gente pensar na membrana alveolo-capilar, essa membrana aqui deve estar muito mais doente do que essa, não é? Porque para atingir os mesmos 120 de oxigênio, eu preciso de triplicar a oferta na fração inspirada de oxigênio. Não é? Então, essa membrana aqui está mais doente do que essa. Certo? E agora? Se eu tenho 120 respirando a 30 ou 270 respirando a 90? É igual? É diferente? E se eu adicionar PCO2, então? Naquele primeiro exemplo lá, ó, eles tinham a mesma fração de inspirada e a mesma PO2, só que um tem mais CO2 que o outro. Será que isso traz alguma interpretação diferente na troca gasosa? Então, é para isso que a gente tem alguns indicadores para avaliar a troca gasosa de maneira mais prática à beira do leito. O indicador mais usado é esse aqui que a gente chama de índice de oxigenação. O índice de oxigenação ele leva em conta exclusivamente a PaO2 e a FO2. E a conta dele é exatamente essa. É a PaO2 dividido pela FO2. Só que aí é a FO2 em número absoluto, não em porcentagem. Então, por exemplo, aquele sujeito lá, que estava respirando a 21%, para eu fazer essa relação PaO2-FO2, eu vou dividir 74 por 0,21. E não por 21. Tá? Existe uma outra fórmula, que é o gradiente alveolo-arteriolar de oxigênio. Essa fórmula, ela estuda melhor a barreira alveolo-capilar, porque ela vai levar em consideração a pressão atmosférica, a pressão de vapor de água. Então, por exemplo, se a gente estiver medindo isso aqui ou nos Alpes suíços, né, vai ser diferente, porque a gente sabe que sofre influência da pressão atmosférica. A gente leva em consideração a FO2 e a gente leva em consideração a PaCO2, tudo isso aqui para a gente calcular a pressão alveolar de oxigênio, que é o PA grande, PA maiúsculo. E eu tenho o resultado da gaso com a pressão arteriolar de oxigênio, que é o PA minúsculo. Esse gradiente, né, ele me diz como é que está a membrana alveolo-capilar. Então, nesse gradiente, quanto maior essa diferença, pior está a membrana, vocês concordam? Então, vamos supor, se eu tenho 400 de conteúdo alveolar de oxigênio e na gasometria arterial eu tenho só 80, existe uma diferença grande entre o sangue arterial e o alvéolo, não é? De 80 para 400 existe uma diferença muito grande, uma diferença de 320. Então, quanto maior esse gradiente, pior é a membrana. É assim que a gente interpreta esse dado. Daí, só como um exercício, naquele sujeito que tinha os dois sujeitos, estavam os dois a 21%, só que um tinha 88 de PaO2 e o outro tinha 56, né? Então, se a gente olhar pelo índice de oxigenação, a gente vai ver que o primeiro sujeito está normal. O índice de oxigenação acima de 400 está normal. Aqui, o raciocínio é o contrário. Quanto maior o índice de oxigenação, melhor. Porque, assim, conforme você aumenta a FO2, tem que aumentar a PO2 junto. É uma relação direta, né? Então, se eu tenho uma relação PF de 419, significa que esse pulmão está normal, não tem hipoxemia. Já nesse outro sujeito aqui, a relação é menor do que 300. Então, é uma hipoxemia leve. Tá? Menor do que 200, moderado, menor do que 100, grave. Acima de 300 já é uma hipoxemia muito leve. Acima de 400 é normal. Tá? 300, 200 e 100, para leve, moderado e grave. E aqui não dá para a gente calcular o gradiente alveolo-arteriolar, né? Porque eu não tenho a PCO2. Então eu fico só com o índice de oxigenação. E naquele sujeito que os dois estavam com a mesma PO2, quem que está melhor, quem que está pior? Agora ficou fácil, né? É só dividir o 120 pela FO2. Então,
Esse aqui está normal, esse aqui está com uma hipoxemia muito grave. Certo? E esses dois aqui? Também não é tão difícil, né? Esse tem uma hipoxemia leve e esse aqui está normal. E se eu acrescentar PCO2, eu vejo que esse sujeito aqui está pior do que esse. Porque o gradiente está maior. Apesar de que os dois estão dentro da faixa da normalidade. Mas é só um exercício. Tudo bem até aqui? Então, eu tenho dois tipos de insuficiência respiratória aguda. O tipo 1, que é hipoxêmica, por alteração de troca gasosa. Quando eu falo em troca gasosa, a gente lembra de membrana alveolo-capilar, parênquima pulmonar. Então, é problema de oxigênio, hipoxemia, né? E eu tenho o tipo 2, que é hipercápnica, que é alteração de ventilação, a função de folha do pulmão. Quando eu falo em ventilação, eu lembro de drive e de força muscular, diafragma. Então, eu tenho ou um problema central ou um problema de fraqueza muscular. Pode ser por cansaço mesmo ou pode ser por uma doença neurológica da placa mioneural. Muito bom. Na maioria das vezes, na verdade, o que eu tenho é um acometimento misto. Tá? Eu tenho uma insuficiência respiratória que leva os dois componentes. Geralmente, o que começa é um componente tipo 1, hipoxêmico, que sobrecarrega o meu sistema respiratório, me faz respirar mais rápido e mais vezes, mais profundamente. Isso gera fadiga muscular, que leva a uma hipercapnia, levando então a uma insuficiência respiratória mista, com um componente de hipoxemia e de hipercapnia. E essa é uma manifestação tardia. Então, visualmente, acontece da seguinte forma. Eu tenho aqui o meu sujeito normal, e aí ele pega o H1N1, né? Começa a fazer a pneumonia viral dele. Ele tem uma tendência à hipoxemia, porque inflamou a membrana alveolo-capilar. O oxigênio está mais difícil de trocar. O que ele faz para se defender disso? Ele aumenta a ventilação. Então, na fase inicial, se você pegar esse sujeito lá no pronto-socorro e colher uma gasometria arterial dele, o que você vai ver é isso aí, ó. A PO2 ainda está próximo do normal, mas ele já está hiperventilando. Então, se ele hiperventilou, o CO2 saiu mais. Então, tem uma hipocapnia, na verdade, inicialmente. Porque ele compensou a hipóxia tentando respirar mais frequentemente. É a hiperventilação compensatória. Se eu seguir e esse sujeito não melhorar do processo inflamatório inicial dele, se a doença de base continuar progredindo, o que vai acontecer é que essa PO2 vai ter uma tendência a cair em algum momento, tá? Mesmo com ele ainda conseguindo hiperventilar. Então, numa fase intermediária, eu já vou enxergar uma hipoxemia, que é um sinal mais precoce, né? E o meu PCO2 continua baixo ainda, hipocapnia. Tá? Mais pra frente um pouquinho, ele entra em fadiga. Na hora que ele entra em fadiga, ele faz hipercapnia. E esse é o momento gravíssimo desses pacientes. Tá? Esse paciente é um paciente que você pegou numa fase muito tardia para fazer o diagnóstico. Se você vê uma PCO2 dele elevada, você já sabe que ele está super cansado, ele já está descompensando, e a descompensação dele provavelmente não é só respiratória. Esse é um paciente que o interno não pode intubar, porque é um paciente que faz parada cardiorrespiratória durante a intubação. Esse é um paciente que precisa de um preparo para a intubação e tem que ser o mais experiente da sala. Existe uma grande chance desse paciente morrer na tentativa da invasão da via aérea dele. O paciente está muito grave. E se você olhar isso aqui e não fizer nada, ele para, né, sem você fazer nada. É aquele paciente da crise asmática que morre sentado no pronto-socorro fazendo inalação. Tá? Então, hipercapnia, como um acometimento misto de uma insuficiência respiratória hipoxêmica inicial, é um sinal gravíssimo e de mau prognóstico. É uma urgência, uma emergência, na verdade. Então, e como é que a gente trata isso, então? Como é que a gente trata a insuficiência respiratória aguda?
eu não vou falar aqui das doenças de base, eu só vou falar da insuficiência respiratória propriamente dita. Tá? Então, se o problema é na troca gasosa, eu aumento a concentração de oxigênio. Se a gente respira 21, eu vou aumentando até onde der. Tá? Então, oxigenoterapia. Como é que eu consigo oferecer oxigenoterapia? Ai, desculpa. E se o meu problema, a oxigenoterapia não resolver, ou o meu problema não for oxigênio, o meu problema for ventilação, o cara não tem mais força para respirar, não tem saída. Você tem que colocar ele no suporte ventilatório artificial. Tá? Então, a indicação do suporte ventilatório artificial para hipoxemia é se a oxigenoterapia não deu conta, tá? Ou se ela é tão grave na apresentação que o risco de vida é tão grande que não dá nem para tentar. Ou, no caso do paciente com insuficiência respiratória hipercapnia, a gente já lança a mão do suporte artificial. Não necessariamente invasivo, mas um suporte artificial. Daí, a oxigenoterapia ela pode ser oferecida dessa forma, que é uma forma mais simples, que a gente conhece como catéter nasal, ou esse aqui é mais conhecido como óculos nasal. Tá? Então, isso aqui está ligado numa fonte de oxigênio na parede, e você consegue enriquecer o ar ambiente, porque o ar ambiente ele vai puxar aqui das narinas dele mesmo, com um pouco a mais de oxigênio. Tá? Esse um pouco a mais é até 35 de FO2 no máximo. Porque nesse tipo de dispositivo a gente não consegue oferecer muitos litros de oxigênio a mais, porque esse fluxo de gás do oxigênio, que é um gás seco, direto na mucosa nasal, ele irrita muito. Então, a gente consegue aí subir até no máximo 3, 5 litros por minuto, não mais do que isso. Daí isso vai dar mais ou menos isso aqui, uma FO2 de 23 a 35. Varia muito essa FO2, não existe uma tabelinha correta, porque depende muito da ventilação do paciente. Se o volume minuto dele for 10, a FO2 é uma. Se o volume minuto dele for 20, a FO2 é outra. Porque vai diluir nesse mesmo volume minuto. Então, a gente entende assim, ó, que quando eu dou um catéter nasal, eu vou ter mais ou menos de 23 a 35 de FO2. Tá? Essa aqui é a tenda, a máscara nasal. Tá? Ela consegue oferecer um pouco mais, porque a gente consegue aumentar bastante os litros de oxigênio que a gente oferece. Porque daí ela não está direto na mucosa nasal. Ela concentra uma névoa bem na via aérea superior do paciente, ele consegue respirar com uma FO2 bem mais concentrada, que é até 45. Essa aqui é a máscara fechada. Ela tem esses orifícios aqui para aumentar a saída do CO2 e não criar espaço morto, né, artificial. Mas o oxigênio, ele entra direto nessa máscara e ao invés de formar uma névoa, eu agora estou com um componente aqui quase fechado de FO2. Essa FO2 que vem da parede, ela é 100%. Ela mistura com o ar ambiente aqui e esse sisteminha aqui vai me dar até 60% de FO2. Tá? E eu tenho outro sistema que é muito genial, que é o sistema de Venturi. Né? Então vem aquele fluxo de gás da parede naquela cânula, tá? Eu tenho um estreitamento inicial nesse sisteminha e depois um volume sacular aqui pequenininho. Tá? Então, esse fluxo que veio laminar, ele chega aqui depois do estreitamento, ele se torna turbilhonado. Tá? E depois ele segue de novo como laminar no próximo segmento aí do sistema. Então, essa é uma característica, quando você estreita aqui, no fluxo laminar, ele vai se tornar turbulento e depois, quando você retorna ele para o túbulo, ele se torna laminar de novo. E se eu abrir um orifício aqui nesse sisteminha, eu permito a entrada do ar ambiente. Tá? Então, eu tenho aqui, esse ar que está em amarelo, veio da parede, ele está quanto? 100%. E esse ar que veio do meio ambiente está quanto? 21%. Daí, o que é mais genial nesse sistema é que, dependendo do tamanho do buraquinho que eu faço aqui, eu sei exatamente o FO2 que eu vou dar. Então, existem algumas situações clínicas que, mesmo em oxigenoterapia não invasiva, é importante eu conhecer FO2. Eu não posso dar um sistema que varia de 35 até 45. Eu quero saber exatamente qual FO2 eu estou dando.
Então, nessa situação, eu uso o sistema de Venturi. Daí, aquele sisteminha, ele é adaptado nesses dispositivos aí, eu não sei o nome disso, é um conectorzinho de plástico que a gente tem entre essa parte do túbulo que vai para o paciente e essa parte do túbulo que vem da parede. E aqui está o estreitamentozinho, tá vendo? Aqui é aquela parte maiorzinha e esse aqui é o tamanho do buraco, que vai misturar. E aí, dependendo da cor, a gente sabe o tanto de fluxo de oxigênio que a gente tem que dar para esse sistema da parede, que o próprio dispositivinho aqui já fala para a gente se é 3, se é 4, se é 5 litros, e daí vai dar a quantidade de FiO2 que esse sistema está dando, dependendo da abertura. Ou ele tem um dispositivozinho assim que você vai girando e aumenta ou diminui o tamanho da abertura, ou são vários plastiquinhos que você vai trocando e daí cada cor é um FiO2. Tem 24, tem 30, tem até 50%. Aliás, até 60%. Se eu usar uma máscara com reservatório, como o oxigênio ele se acumula nesse reservatório, daí o paciente puxa o ar preferencialmente desse reservatório, essa máscara consegue até 90% de FiO2. É muito utilizada para transporte de paciente com insuficiência respiratória aguda, porque daí a gente tem que garantir uma FiO2 boa para não ter nenhuma intercorrência no transporte. Tá? E fora a oxigenoterapia é a ventilação artificial. Que aí, gente, é outro assunto, tá? Só vou falar que a ventilação artificial ela pode ser dividida em não invasiva ou invasiva. Isso depende da interface. Se a interface for uma máscara que não invade a via aérea, então ela é não invasiva. Se a interface for um tubo orotraqueal que entra lá dentro da traqueia, daí ela é chamada de invasiva. Tudo bem? Bom, são 7h26. Não dá tempo de eu falar tudo. Quer encerrar aqui? Vocês querem que eu fale rapidinho esse final?